Recapitulando. Bom dia a todos, Shabbat Shalom. O Senhor está nos conduzindo aí, né? Como estava falando, nessa jornada, nesse tempo tão maravilhoso que estamos vivendo aí no Senhor. Queridos, eu não sei vocês, mas eu estou maravilhada com a forma com que o Senhor ele tem nos conduzido nesse tempo, né? É tão bom a gente poder está disponível, né? E atentos àquilo que o Senhor ele está fazendo em nós e através de nós, né? Eu nós vamos dar início aí. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Salmos, capítulo 18. 18 não, perdão, 19. Salmo 19. Salmo 19. Vamos começar proclamando aí, né, a palavra, orando. Aleluia. O Senhor é bom. A palavra do Senhor nos diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento fala da obra das suas mãos. Cada dia expressa a sua glória e cada noite revela esse conhecimento. Sem discurso, sem palavras, sem que a sua voz seja ouvida, sua mensagem ecoa ao redor de toda a terra. As suas palavras chegam até o fim do mundo. Nele, Deus estende o sol, que aparece como um noivo saindo da recâmara nupcial. Com deleite de um atleta correndo sua trajetória, levanta de um lado do céu e circula até o outro lado, e nada escapa do seu calor. A Torá de Adonai é perfeita e restaura a alma. A instrução de Adonai é clara e faz o sábio tolo. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos de Adonai é puro e ilumina os olhos. O temor de Adonai é claro e dura para sempre. As leis de Adonai são verdadeiras, são todas elas retas, mais desejáveis que o ouro, muito mais do que o fino ouro, também mais doce do que o mel e o destilado dos favos. Por meio delas, seu servo é corrigido em obedecer a elas a grande recompensa. Quem pode discernir os pecados inconscientes? Limpa-me dos pecados obscuros. Também guarda o teu servo dos pecados da presunção, de maneira que eles não me controlem. Assim, serei isentado de culpa e libertado de grande ofensa. Que as palavras da minha boca, que os pensamentos do meu coração sejam aceitáveis em tua presença, Adonai, minha rocha e meu redentor. Pai, nós te rendemos graças nessa manhã de Shabat. Nós nos prostramos diante da tua presença e declaramos obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por mais esse homem. Obrigada, Pai, por esse Shabat. E, Pai, assim como o salmista Davi declara, Pai, em Salmo 19, eu quero declarar juntamente com as minhas irmãs aqui. Os céus declaram a sua glória. Os céus estão testemunhando a realidade de quem tu és. Os céus anuncia, Pai, a beleza da tua bondade e a grandeza da tua santidade. Pai, obrigada, Senhor, por o Senhor se importar conosco, mesmo sendo, Pai, seres humanos tão pequenos. E, Pai, diante do Senhor, Pai, nos tornamos menores ainda. Mas, Pai, essa é a alegria do nosso coração. Saber que pertencemos a um Deus que nos ama, a um Deus que não nos abandona, a um Deus que não quebra aliança, a um Deus que é vivo e não morto, a um Deus que é tardio em irar-se, a um Deus que é longânimo, a um Deus que nos amou primeiro. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra diz que tu és tão grande, mas tão grande, é impossível mensurar o tamanho do Senhor. Mas a tua palavra declara que a terra é o estrado dos teus pés. Senhor, a terra não poderia comportar, Senhor, a tua grandeza, mas o Senhor decidiu habitar dentro do homem.
O Senhor decidiu fazer de nós a tua morada, a tua habitação, o teu lugar, Senhor, de habitação. O Senhor decidiu nos fazer templo. Por isso a tua palavra declara que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, porque o templo que o Senhor decidiu habitar é o templo que o Senhor mesmo fez, que é o homem. Foi o Senhor quem nos formou, foi o Senhor, Pai, quem nos projetou, foi o Senhor quem nos moldou, fazendo de nós, ó Pai, do pó da terra, seres viventes. Há seres, ó Pai, que têm consciência, que têm raciocínio, que têm inteligência, que têm desejos, têm vontades, e colocou a eternidade dentro do coração do homem. E não há um anseio maior em nosso coração do que nos tornar a Ti, nos voltar a Ti, nos prostrar a Ti, Senhor. O Senhor, Pai, imprimiu em nós o anseio, Pai, de estar em Tua presença. Muitos, Pai, como diz a tua palavra, confiam em carros, outros em cavalos, outros te procuram em tantos outros lugares, passam por tantas mesas, por tantos ambientes, mas aprove o Senhor, Pai, atrair o nosso coração com suas cordas de amor. Aprove o Senhor, ó Pai, nos atrair para Ti e nos aproximar de Ti, ó Pai, através do sangue redentivo de Cristo Jesus, que manifestou em nós o ministério da reconciliação para que nos tornássemos para Ti e fôssemos, ó Pai, reconciliados com o Pai. Outrora, o pecado havia, Pai, nos afastado de Ti, feito separação entre Deus e o homem. Mas, Pai, desde o princípio de todas as coisas, ainda no ambiente em que o pecado se foi inaugurado, ainda no ambiente em que o pecado, Pai, foi iniciado, ali mesmo, o seu plano de redenção já estava sendo revelado quando o Senhor chama o homem e o cobre com a pele de um animal. A tua palavra declara, Senhor, que o Senhor tirou as vestes que o próprio homem tinha feito. Isso aponta, Senhor, que o homem não pode se cobrir sozinho, o homem não pode se reconciliar com o Senhor sozinho, mas tudo depende de ti. Porque a tua palavra também declara que tudo vem de ti, tudo volta para ti. Nada que acontece na terra, nos céus ou debaixo da terra está fora do teu controle, Senhor. E o Senhor, ó Pai, desde o início de todas as coisas, o teu plano era atrair-nos ao teu coração novamente, um Deus de relacionamentos. Às vezes pensamos que isso inicia no Éden, mas não. Desde o princípio de tudo, em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, a tua palavra diz que o Espírito do Senhor já pairava sobre as águas do abismo. Às vezes achamos que aquilo ali só fala sobre a terra, mas fala sobre o coração do homem. Que sem o Senhor, Pai, ele é informe, ele é vazio. Mas o Espírito de Deus está ali incubando todos os dias o nosso coração até que o haja do Senhor se manifeste. Até que o haja do Senhor se manifeste e Cristo nasça no nosso coração. Cristo é revelado diante dos nossos olhos. Ah, Senhor, o que nós queremos nessa manhã é ter a amplitude, é ter uma fração maior da revelação de quem tu és, é conhecer o Senhor, é ter os nossos olhos marcados pela beleza do Filho de Deus, até o ponto, Pai, de podermos chegar no nível de revelação que talvez o apóstolo Paulo, ele declara em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 7, o que para mim era lucro, passei a considerar como perca por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Ah, Senhor, que o Senhor possa nos levar nessa manhã a esse lugar onde nada mais importa a não ser a tua presença. Pai, estamos em um Shabat. O Shabat foi feito para o homem, para que o homem pudesse descansar, pudesse contemplar o Senhor, pudesse se voltar a Ti, Pai. E isso desde o princípio de todas as coisas. Como meu pastor disse ontem, o Shabat foi a primeira coisa que o Senhor santificou. Mas não é por causa do dia, é por causa do homem. O Senhor, ó Pai, fez o Shabat para que o homem se voltasse para Ti. A Tua palavra diz, Senhor,
que o Senhor fez o Shabat para, assim, numa compreensão, dar ele de presente para o homem. Outrora, éramos escravos no Egito, e escravo não descansa, escravo não contempla, escravo não desfruta, escravo não se alegra. Mas o Senhor, ao nos remover do Egito, o Senhor dá o Shabat como mandamento para que o homem pudesse aprender a descansar em ti. Então, Pai, que nessa manhã nós possamos acessar, Pai, o nível profundo da revelação do coração do Senhor, que o Senhor deseja liberar sobre nós. Pai, que não seja retida a tua voz no nosso coração, que os nossos ouvidos não estejam fechados para ouvir a tua voz e nem o nosso coração endurecido, ao ponto de não compreender o lugar onde o Senhor deseja nos levar. Mas, Pai, que essa manhã, assim como está escrito em Salmo capítulo 19, nós possamos contemplar que até os céus está declarando a tua glória. Os céus está testemunhando a tua opinião hoje. Então, Pai, que essa seja a realidade, o anseio, a vontade, o desejo do nosso coração. Estarmos, Pai, aproximados de Ti, olhando para Ti, contemplando ao Senhor como Maria, aos Teus pés, naquela mesa. Senhor, o Senhor diz que ela escolheu a boa parte. Pai, hoje, nesta manhã, nós queremos escolher a boa parte, que é estar aos Teus pés, ouvindo o Senhor como boas discípulos de Yeshua, como aquelas, ó Pai, que se assenta para escutar aquele que é o Mestre, mas que também é o Senhor, mas que também é o amado, mas que também é o autor e consumador da nossa fé, mas que também é o nosso Salvador e Rei. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em unidade, recebendo do Senhor, porque Salmo 133 declara que na unidade o Senhor estabelece a bênção. Então eu creio que há uma porção fresca do teu coração a ser liberada sobre o nosso. Há um derramado teu Espírito sobre esse Shabat. Há um derramado teu Espírito sobre os nossos corações. Então, Pai, não tem como dizer outra coisa senão louvado seja o teu nome e obrigada pelo dia que o Senhor nos deu. Louvado seja o Senhor. Em nome de Yeshua. Amém. Amém e amém. Amém, queridos? Aleluia. Bom, nós estamos aí, né? Nesse caminho, como eu disse anteriormente, nessa trajetória. E hoje, essa semana, nós estamos trabalhando o espírito de conselho do Senhor, mas também a longanimidade. Né? Ontem eu cheguei a falar que é impossível o homem receber o conselho do Senhor, mas se não há permanência naquilo que Deus está dizendo, se o homem não se fundamenta naquilo que o Senhor está liberando, queridos, os conselhos do Senhor são em vão, né? Eu gosto muito de ouvir a Bíblia enquanto eu estou cumprindo minhas tarefas do dia. Eu ponho meu fone ali, eu fico ouvindo e eu estava com muita vontade de ouvir os evangelhos ontem. E, por exemplo, fica aí uma dica para vocês. Às vezes você põe a Bíblia falada lá no YouTube, põe o fone. Enquanto você limpa a sua casa, você sabia que você consegue ouvir um livro inteiro, né? E eu sou daquelas, pastora Cristina, que fica ouvindo, meu filho que fica rindo de mim. Às vezes o Derek chega aqui, eu tô limpando casa e aí eu tô ouvindo a Bíblia. Só que eu ponho o fone, às vezes eu não escuto que ele chegou, né? Aí eu fico, meu Deus do céu, como que pode acontecer uma coisa dessa? Como, pai, que a gente tem coragem de fazer isso? Aí ele chega, já tá conversando com a Bíblia de novo, né? Aí ele fica me zoando, falando assim, né? Aí ele tá assim, mãe, eu tinha que filmar você, porque o povo, se o povo te ver desse jeito, eles vão achar que você é doida. Mas brincadeiras à parte, ontem eu ouvindo, né, o Evangelho de Mateus, e desde o princípio ali de Mateus, Deus vai trazendo, né, os apontamentos, genealogia e tal. Só que quando Deus começa a trazer para Maria, para José, que Jesus vai, né, ser responsabilidade deles, né, no período de criação ali de Jesus e tal. E aí a gente vai vendo que a cada momento que o Senhor se manifesta para falar com José, olha, José, saia daqui e vai para acolá.
Você precisa sair daqui porque tem pessoas tentando, querendo matar Jesus. E ontem o Senhor foi me chamando a atenção para isso. Por quê? Você pensa se José falasse assim, isso é voz da minha cabeça. Vou ouvir isso não, Andréia. Ah, deixa isso para lá, não, vamos ficar aqui mesmo, nós está de boa, está confortável aqui, é um estábulo prontinho para nós, vamos ficar aqui mesmo. Queridos, e aí o Senhor começou a me chamar a atenção para isso. José, ele foi tão obediente, José, pai de Jesus, ele foi tão obediente, que teve momentos, e aí eu prestando atenção nisso ontem, teve momentos que o Senhor envia o anjo mensageiro para falar, olha, pode voltar para Jerusalém, porque aqueles que desejavam matar Jesus já morreu. Só que aí, quando José vai perceber, Arquelau está ali como governo da nação de Israel, de Jerusalém, e Arquelau era filho, né, de Herodes. Então, queridos, tal pai, tal filho, acredito que José pensou assim, e aí José sobe para Nazaré, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, olha que interessante, ele não desobedeceu, mas sabe o que, que aconteceu ali? O instinto paterno dele de cuidado com Jesus. Falou, não, eu acho melhor eu ir para lá. E Deus aprova a decisão dele. Ari, o que, que você quer dizer com isso? Calma que eu ainda vou entrar na palavra de hoje, mas o Senhor está me lembrando disso aqui, eu acredito que seja válido para nós. Qual que é? O céu ali aprova a decisão dele e a palavra ainda vai dizer, para se cumprir a profecia. Né? Jesus veio de Nazaré e ali a palavra vai apontando isso. Mas perceba que quando nós somos, queridos, nós permanecemos no conselho do Senhor, quando nós temos a prática de ouvir o que Deus está nos trazendo, o que Deus está nos apontando e Deus está nos levando a essa obediência, nós cumprimos em obediência aquilo que Deus está falando, existem situações que o céu vai te apontar o caminho e ele não saiu do caminho, mas ele teve sabedoria. José não desobedeceu em não levar Jesus para Jerusalém, mas ele discerniu o tempo de levar Jesus para Jerusalém. Então ele diz: primeiro eu vou ficar um pouco em Nazaré. A profecia é: pode voltar para Jerusalém, tá tudo, né? Quem queria matar Jesus. Mas talvez quando o céu liberou isso, talvez o Senhor estava dizendo assim: vamos ver o nível de sabedoria, de zelo e de cuidado dele em obedecer a palavra. E queridos, ele foi preciso. Tanto que em João capítulo 2, quando Filipe vai chamar Natanael, ele vai dizer assim: olha, venha, nós vimos aqui, nós conhecemos, encontramos aquele que é o Messias. Aí Natanael pergunta, mas quem é ele? É Jesus de Nazaré. Logo Natanael retruca, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Felipe vai e responde, venha e veja, contemple com seus próprios olhos e depois você tira suas próprias conclusões. Tradução Ariel na linguagem de hoje. E aí, quando ele contempla Jesus, ele tem a certeza, Jesus libera uma palavra de conhecimento, ele tem a certeza de que Jesus é o Filho de Deus, ele tem revelação de Jesus o Filho e de Jesus o Rei de Israel. Então, queridos, o que eu quero falar para vocês nessa introdução é que nós precisamos de aprender a ouvir o Senhor. Existem situações, nem todas as situações você vai falar assim, ó, pastora Cristina, a senhora vai pegar a rua direita, a senhora vai virar à esquerda, a senhora vai chegar na casa tal, fulano vai estar vestido assim. Nem sempre o Senhor vai fazer isso. Mas quando nós praticamos ouvir e obedecer o Senhor, ele nos dá sabedoria para discernir o tempo e o modo e para aprendermos a tomar as decisões corretas. Amém? Hoje, o Senhor colocou no meu coração João capítulo 15. Abra sua Bíblia aí comigo e olha que nós vamos continuar dentro desse entendimento. João capítulo 15. João capítulo 15. Enquanto você abre, eu vou só pegar uma água aqui, queridos.
João capítulo 15, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim. Acharam? Então vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o jardineiro. Todo ramo que é parte de mim, mas não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Nesse momento, por causa da palavra que lhes falei, vocês estão limpos. Vou até aí, depois eu pego do 4 em diante. Olha que interessante. Jesus está se comparando como uma videira, né? Como uma árvore frutífera. E ele está comparando Jesus, o Pai como aquele que cultiva, ou seja, isso aqui me faz lembrar muito como Paulo declara, né? Deus é quem dá o crescimento, ou seja, ele lança os nutrientes nessa terra, ele lança aquilo que é necessário para que essa árvore ela cresça e ela multiplique os seus frutos. Jesus está se comparando assim. E eu acho linda a didática de Jesus nos ensinar, né? Eu fico lendo a palavra de Deus e falo, pai, é incrível a sua didática, não tem como não aprender com o Senhor. E como o pai é o jardineiro, logo até uma criança que vai ler isso aqui, ela vai assimilar, né? Uma árvore e o jardineiro cuidando dela, e o jardineiro ele prepara ali ele pega a água que está fresca para que aquela árvore não sofra com a água contaminada, uma água fora da temperatura ideal. Deus ele é zeloso, queridos. Ele é zeloso. Só que tem um detalhe em João 15 que me chama a atenção. Todo ramo que é parte de mim, mas não dá fruto, ele corta. Ou seja, existem pessoas que estão ligadas a Jesus, que diz ter aliança com Jesus, que diz que caminha com Jesus e que não frutifica ao padrão de Cristo. Ou seja, está caminhando com Cristo, mas não vive o que Cristo está ensinando. Pegando aqui essa frase, essa parte do versículo, podemos olhar para Judas. Queridos, Judas era parte dessa videira. Ele andou com Jesus, pregou com Jesus, viu os milagres de Jesus, viu o tempo de oração de Jesus, viu Jesus em grande agonia, mas aquilo não transformou o coração dele. Aquilo não alterou a genética caída que ele carregava. E não é porque Deus, ou não é porque Cristo não tinha poder para isso, é pelo desejo do coração dele. Então, o que o Senhor está nos trazendo aqui é nós quem decidimos frutificar ou não. Podemos estar em Cristo e não gerar fruto. Porque nós talvez estamos caminha aí, né? Na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Só que Jesus, para nós, ele tem novidade de vida. Jesus está apontando aqui, olha, tome cuidado. Porque existem pessoas que, mesmo dizendo que estão ligados a mim, sabe o que está acontecendo? Não frutifica. E por que que isso é um alerta para nós? Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Queridos, a pessoa que está ligada a Jesus e não frutifica para o reino, ela está frutificando para um outro reino. Ela não está deixando de dar fruto. Ela só não está dando fruto dignos do reino. É por isso que Jesus tem que cortar. Porque o fruto ruim, ele tem a capacidade de deteriorar o fruto que é bom. Então, dentro do processo da nossa contagem do homem, o que isso tem a ver, Arielle, com longanimidade, com o conselho do Senhor? Já estamos aqui, ó, recebendo o conselho do Senhor. Tem pessoas, queridos, que insistem em caminhar com certos tipos de pessoas. Meu pastor tem uma frase que eu acho incrível. Pessoas do mesmo caráter andam juntas. Não é? Eu acho essa frase pesadíssima. Eu oro isso, eu falo, Senhor, se meu caráter tá ruim, me faz discernir com quem eu tô andando. Mas isso é um fato. Pessoas do mesmo caráter andam juntas. E aí, é por isso que Jesus vai falar, né? Se conhece o fruto, a árvore é pelo fruto. Só que Jesus ele vai continuar dizendo: esse aqui que não dá fruto, o Senhor corta, ele tira. Por quê? Porque se não está frutificando, ele apenas está fazendo o quê? Puxando nutrientes daquela árvore. Ele está desgastando. Não que Jesus seja desgastado,
Mas trazendo para o conceito aqui que estamos falando, queridos, ele está roubando o nutriente do fruto que poderia estar avançando, estar frutificando ainda mais. Então, o que é que o Senhor faz? Ele corta. Perceba que há dois tipos de corte aqui que Jesus vai falar. Primeiro, esse, que ele corta da árvore, ele tira da árvore. E aí ele vai continuar. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. A palavra limpa aí é poda, né? Quem mexe com planta, queridos, eu sou terrível com planta. Estou falando do que eu escuto os outros falar. Porque meu pastor me deu um bálsamo ali que eu estou lutando para ele voltar a reviver, meu filho. Porque o bálsamo, meu gato comeu ele todo. Meu gato amou o bálsamo que eu ganhei, André. Tem que ver. E ela tá crescendo e já tá lá vigiando ela. Eu sou péssima com planta. Como diz meu pastor, a gente é bom para matar a planta, mas não para fazer ela crescer. A pastora, olha lá, traz a pastora que a gente plantinha lá. Mas, olha que interessante. Jesus, ele está dizendo que todo ramo que dá fruto, ele limpa, ele poda para que dê mais fruto. Sabe por quê? Eu fiz um estudo sobre João 15 e achei muito interessante, porque eu procurei esse estudo, gente, para me trazer hoje de manhã, eu não achei ele de jeito nenhum. E eu faço meus cadernos de devocional tudo separadinho, né? E não achei de jeito nenhum. Eu falei, Senhor, vamos lá. Então, talvez, eu creio que o Senhor está querendo trazer algo novo. E certa vez eu estava estudando sobre isso e pesquisando por que a árvore ela precisa ser podada. Porque, queridos, o crescimento dela, a expansão que ela está trazendo, nem sempre é maturação. Ou seja, a árvore, por exemplo, aqui, ela pode estar crescendo, mas tem galhos ali que eles crescem somente para arrancar nutrientes daquela árvore. Ou seja, ele não coopera com a frutificação que aquela árvore precisa para crescer saudável. Então, se você pegar em um jardineiro, pessoas que mexem com planta, hoje a Cirlei não está aqui, mas ela trabalha com isso, ela vai poder até confirmar isso que eu estou falando. Ela precisa ser podada, por quê? Porque quando poda, aquela parte ali que está puxando, que está roubando, que está tirando o nutriente dela, ele é arrancado. Então, aquilo que estava sendo roubado é ressarcido para que aquele galho bom ele seja fortalecido para continuar dando fruto. Então, Jesus está falando assim: olha, a poda que ele traz em nós não é para matar, é para nos trazer fortalecimento, permanência, para que os frutos de vocês sejam saudáveis e permanentes. Olha que interessante. Então, todo o processo que nós estamos passando, trazendo isso para a contagem do homem, todo o processo que nós estamos vivendo e passando aqui nesse período, às vezes você pensa assim, meu Deus, mas eu entrei no deserto. Todo o tempo da prova, Jesus amado, não estou dando conta. Olha isso, mas que não se esqueça que até Jesus foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo, hein? E aí, queridos, esse processo não é o Senhor querendo matar, é o Senhor podando, o Senhor tirando os galhos extras, as ramificações extras que está roubando nutriente da sua vida no espírito. Olha que legal isso. É o Senhor arrancando, é o Senhor, queridos, te preparando para um crescimento permanente. Ou seja, o Senhor, ele não quer que você tenha um crescimento acelerado, mas ele quer que você tenha um crescimento saudável. Sabe por quê? Aquilo que cresce acelerado é porque tem agrotóxico. Come uma fruta de hoje no supermercado, meu povo. Gente, eu comprei uma manga. Calma aí, que eu. Pera aí. Mente Kids, a pessoa. Eu comprei uma bandeja dessas mangas aqui. André, eu olhei para essa manga e falei, Jesus da glória. Na hora que eu abri essa manga, passou com a Cristina, vai dar só eu e ela. Porque vai estar tão doce, eu não estou comendo açúcar, né? Ela vai estar tão doce, mas tão doce, que eu vou nem sentir falta de açúcar. André, fui lá, peguei a manga, aí meu filho falou, mãe, faz salada de manga? Eu falei, faço. Na hora que a gente pôs a manga na boca, tem gosto de nada. Horrível. Mas tá bonita, não tá? Não dá vontade de comer? Olha aqui.
mas não tem gosto de nada. Parece que ela foi. Sabe, aqui em BH a gente tem essa fala, né? Não sei aí nos outros estados. É um gosto xoxo, choco, sabe? Aquela coisa que você vai naquela expectativa para comer, mas você fala, esse trem tá bom, não. É para que a gente não se torne isso aqui, ó, que Jesus nos poda. Para que a gente não viva de aparência, mas a gente tenha essência. É para isso que o Senhor, como é que é? A poda é para intensificar e não para acelerar. Isso aí. É isso. Ou seja, Deus ele quer que o nosso sabor, né? Por isso, agora trazendo aqui para uma outra visão que Jesus traz. O sal. Se o sal se tornar insípido, é impossível lhe restaurar o sabor. Para nada mais ele presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E aí você vai ver que, olhando para o conceito do sal, o sal ele é usado para duas coisas: para temperar, ou em lugares que tem muita neve, para arrancar a neve do chão. Por isso que Jesus traz essa tipologia do sal ser pisado pelos homens. Porque quando joga o sal em cima da neve, ele desfaz a neve, ele limpa ali. Mas não tem sabor de nada, não é para alimento. Não é para trazer minerais para o corpo. Então, é para que a gente não se torne pessoas aparentes e não evidentes. O Senhor não quer que a gente viva de aparência. Ele quer que quando a gente for, eu digo isso, né, que a árvore ela não dá fruto para si mesma, mas é para alimentar o outro. É para quando você chegar, quando as pessoas ouvirem aquilo que Deus está colocando dentro de você, isso desça na boca delas como um sabor suave e alimente o espírito dessas pessoas. Agora, olha, a primeira vez que eu corto essa manga e eu experimento dela e percebo que ela não tem sabor, automaticamente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar ela fora. Porque eu sou dessas. É isso aí, foi aceleradinha que passou aqui. Deve ter tanto agrotóxico aqui, meu filho, que 5 meses já pode fazer 1 ano de desintoxicação. É para isso. Nem para açúcar ela presta, porque para fazer suco com essa manga aqui, eu vou precisar colocar mais uma coisa que vai contaminar, que é o açúcar. O açúcar é bom até em certo momento, mas depois disso, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te causar uma energia superficial. Ele vai te dar energia, mas logo depois aquela energia ela vai sendo consumida, porque o seu pâncreas precisa de processar aquele tanto de açúcar que você está ingerindo. E eu não gosto de suco com açúcar. Eu gosto de suco sem açúcar. Então, olha que interessante o que o Senhor está nos trazendo. Então, o nosso processo, a poda que o Senhor está nos trazendo nesse tempo é isso. Ele está tirando você de ser apenas aparente. Sabe o que é aparente? Eu sorrio para todo mundo, eu falo bem para todo mundo, mas dentro de mim eu estou sendo consumido por aqueles agrotóxicos que foram colocados no decorrer da minha vida. Não. O Senhor quer que nós não estudamos para pregar. Ele quer que a gente estuda para viver. Porque há um peso muito maior, eu acredito que vocês já viveram essa experiência. Pessoas que estão pregando, e enquanto ela está pregando, você fala assim, cara, pena que eu conheça a sua vida, palavra até boa, mas pena que eu conheça a sua vida. Eu conheço qual é o nutriente que você está se alimentando dele. Mas existem pessoas, queridos, que ela é tão natural, que ela vai falando, você fala, meu Deus, não é que é isso, não é que é verdade? Então é isso, é para que tenhamos sabor, é para que tenhamos nutrientes, para não apenas nos sustentar, mas para levar nutrição para o próximo. Então, olha que interessante, Jesus ele vai dizer sobre a poda, e no versículo 3 ele vai falar assim, nesse momento, por causa da palavra que lhes falei, vocês estão limpos. O que Jesus está trazendo aqui? A única coisa que limpa esses galhos que somos nós, ligados à videira que é Cristo, é a palavra. Queridos, eu não sei, eu acredito que sim, mas passa a experimentar, passar horas ouvindo a Bíblia. Eu aprendi isso com o pastor Rony.
Pastor Rony, todas as vezes que a gente vinha, qualquer lugar que a gente ia, pastora Cristina, qualquer lugar que a gente ia, a gente vai ir tomar um açaí. A gente entrava dentro do carro, pastor Rony colocava a Bíblia falada. E aí a gente fazia ainda faz, né? Hoje não tanto quanto antes, mas a gente faz ainda muitos seminários de batalha espiritual. Então, quando a gente terminava, ou tinha um intervalo, a gente entrava para dentro do carro e ia ouvir a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra ia nos limpando de toda aquela atmosfera, de toda aquela frequência, de tanta coisa ruim que a gente ia ouvindo dos outros. E às vezes a gente vindo assim, às vezes a gente tinha que viajar, né? E tal, a gente vindo assim, a gente dormiu um sono tão profundo, claro que quem está dirigindo não, né? Só nós. O pastor não tinha esse direito, não, tadinho. Mas a gente dormiu um sono tão profundo e a gente entendia que era o processo da palavra nos limpando. Então, às vezes as pessoas falam assim com a gente, já chegamos na igreja que falaram assim, meu Deus, vocês devem viver reparação demais, trabalhar com isso deve ser difícil demais. Aí a gente começou a ensinar para o povo. Assim, só vive retaliação quem tem legalidade. Nós estamos sendo limpos pela palavra. Então, deixa aí como apontamento para vocês. Experimentem. Passar horas ouvindo a palavra. Querido, você vai ver que aqueles pensamentos que você tem a seu respeito de ai que fulano falou de mim, que ciclano falou de mim, ai que me feriram nisso aqui. Queridos, isso tudo parece que vai se desfazendo dentro de nós. Jesus está nos dando um apontamento aqui, um conselho. Sejam limpos pela palavra. Mas olha o versículo 4 em diante. Acompanha aí comigo a leitura. Permaneçam unidos a mim. Qual a versão? Eu ouço, Andréia, do Cid Moreira no YouTube. Eu amo. Versículo 4. Permaneçam unidos a mim, como eu estarei com vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, olha aí, ó, a parte da videira, vocês também não podem dar frutos a parte de mim. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanece unido a mim e eu com ele, dá fruto, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A menos que alguém permaneça unido a mim, será jogado fora como ramo e secará. E esse ramo são apanhados e lançados no fogo para queimar. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está apontando aí um lugar de permanência. A palavra permanência aí, eu até peguei aqui o significado. Só um instante. A palavra permanência aí, olha que legal. É ficar, é residir, é não partir, continuar a estar presente. Ser, olha isso, ser sustentado, mantido continuamente. É não perecer, durar, aturar. É o estado de permanência. Então, é esperar, é estar à espera de alguém. Jesus ele está dizendo assim, olha, quando ele diz, permaneçam unidos a mim, sabe o que Jesus está dizendo? Eu não quero ser apenas um lugar que você visita. Eu quero ser um lugar que você habita. Jesus ele tá nos apontando, mas veja a condição. A condição aqui já não é mais Jesus quem nos faz permanecer. Somos nós que decidimos permanecer nele. Olha, permaneçam unidos a mim. É um conselho do Senhor. É uma ordenança do Senhor. Permaneçam unidos a mim. Porque olha a conjunção dessa frase. Como eu estarei com vocês. Jesus não está falando assim, talvez eu esteja, talvez eu não esteja. De vez em quando eu apareço, de vez em quando eu vou embora. Não, eu estarei. Ele está afirmando. Ou seja, ele está falando, olha, eu vou estar para sempre aqui. Agora, se você vai permanecer ou não, isso é condição sua. Eu permaneço fiel. Está entendendo o que o Senhor está dizendo? E Ele está nos aconselhando a isso, permaneça. Sabe por quê?
Porque fora de mim você não frutifica. Fora de mim você é apenas uma manga cheia de agrotóxico. Fora de mim você não pode fazer nada. Sabe por quê? Porque a sua genética não está ligada à minha genética, se você estiver fora de mim. O seu nutriente não é extraído de mim. Então, tudo que você vai fazer vai ser pela força do seu braço. Só que, olha o que ele vai dizer. Nenhum fruto pode dar, nenhuma árvore pode dar fruto por si mesmo. Ou seja, é inútil você estar distante de mim. Você se tornará alguém inútil. Meu Deus, isso é muito, muito profundo. E aí ele vai dizer, e se alguém que não permanece em mim, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser jogado fora. E além de ser jogado fora, sabe o que vai acontecer? Vai ser lançado no fogo, ele vai ser queimado. Aí existe aqui o apontamento que o Senhor está trazendo, olha, não é o fogo que vai te purificar aqui, é o fogo que vai te exterminar. Aí sim é juízo. Nesse texto de João 15, Jesus fala 10 vezes a palavra permanecer. Depois vocês podem contar. 10 vezes. Sabe por quê? 10, o número 10 significa plenitude, ciclo completo. E aí, dentro das entrelinhas, qual é a mensagem que Jesus está passando nisso? Jesus está falando assim, olha, você quer ser completo? É só permanecer em mim. Simples. Tradução atualizada dessa versão aqui, ó. Você quer permanecer completo? Você quer ter os ciclos da sua vida plenos e completos? Permaneça em mim. Há plenitude em mim. Então, sim, é necessário passarmos por podas. Mas é para quê? Não é para matar, é para te fazer forte. E aí, eu quero encerrar aqui a partir do versículo 7. Olha que Jesus diz: se vocês permanecerem unidos a mim e as minhas palavras, se vocês permanecerem unidos a mim e minhas palavras, a vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Esse é o modo pelo qual o meu Pai é glorificado. Olha que interessante. Jesus está dizendo, ó, se você permanece unido a mim, você também está unido à minha palavra, aos meus conselhos, às minhas direções. E, queridos, um detalhe que eu esqueci. A palavra permanente aí também, ou permaneça, ela também significa longanimidade. Ou seja, não quebre a aliança. Porque, olha o que Jesus está dizendo. Voltando aqui, porque eu tinha me esquecido e o Senhor me lembrou aqui. É longanimidade. Jesus está dizendo, assim como eu sou longânimo, assim como eu não quebro a aliança, o meu pedido para vocês é também não quebre. Permaneça. Ele está dizendo, olha, eu estarei, eu permaneço longânimo, fiel, eu permaneço paciente, mas isso não está só condicionado a mim. Se você está ligado a mim, isso também frutifica em você. Gente, Jesus é muito lindo, né? Meu Deus. No versículo 7, agora voltando aqui para o versículo 7, ele está dizendo, olha, permaneça unido a mim e a minha palavra. Ou seja, porque a palavra do Senhor, é o conselho do Senhor que nos traz temor e que nos traz sabedoria para uma vida contínua. E é por isso que ele vai dizer aqui, olha, e vocês pedirão o que quiserem e será concedido. Sabe por quê? Porque aquele que está unido a Cristo, ele não pede aquilo que é por interesse próprio. Ele não tem pedidos egoístas. Aquilo que ele pede para o Senhor e é concedido é por quê? Porque tem propósito, tem fundamento. Queridos, pode ser que você esteja pedindo um tripé para Jesus. Vou usar um exemplo bem chulo para a gente compreender a profundidade disso. Mas se esse tripé que você está pedindo para Jesus é para edificação de vidas, é para expansão do reino, queridos, ele vai te dar o melhor. Lembrei de algo aqui. Eu acredito que, se não todas, mas a maioria já ouviu aquele livro do pastor David Yong Po Show, A Quarta Dimensão. Já ouviram? Gente, eu acho aquele livro incrível, apesar de eu achar que ele não é para todo mundo. Né, pastora Cristina? Para alguns ou para outros eu indico. Eu vejo o nível de fé da pessoa primeiro e o nível de maturidade.
Porque senão, queridos, entra numa linha de fora de Cristo muito facilmente, né? Pega aí, pastor, pega aí que eu vou ler, depois eu termino minha fala aqui. Essa madrugada o Senhor me deu um sonho, onde ele me chamava a atenção para observar o quão frágil tem sido a aliança entre os irmãos, porque reflete o quão frágil tem sido. Meu Deus do céu, olha aí que testificação. Nossa, pastora, violento isso, hein? Olha aí, queridos, fica o código aí, hein? Se a gente está tendo pouca aliança com os irmãos, isso quer dizer que a gente tem pouca aliança com o Cristo. Meu Deus. Bom, no livro do David Young Paul Show, ele vai falar sobre a bicicleta, a primeira coisa que ele pede para Deus, né? A bicicleta, a cadeira e a escrivaninha. E aí passa 6 meses de oração, né? Eu sei que vocês conhecem a história, mas eu quero reforçar aqui. 6 meses de oração e nada. Mas Senhor, não é só eu pedir que o Senhor dá, e eu não me lembro a referência, mas ele estava lendo algo parecido com o que nós estamos falando aqui. E ele orando, 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 e o Senhor pega e fala com ele, meu filho, existe 1 milhão de bicicletas no mundo. Qual que você quer? 1 milhão de escrivaninha no mundo. Qual que você quer? 1 milhão de cadeira no mundo. Qual que você quer? Sua oração tem que ser detalhada. Foi aí que eu aprendi, tá, queridos? Nada se cria, tudo se copia. E aí, ele pega e fala, tá bom, Senhor, então desfaça a minha oração, apaga a minha oração aí do seu registro, vamos fazer outra. E aí ainda não aparece, ele fala, olha, eu tô grávido da bicicleta, da escrivaninha e da cadeira. Gente, eu acho isso fantástico. Sabe por quê? Porque tá gestacionando. Mas perceba, por que eu entrei nesse exemplo? Perceba que o pastor está trazendo algo ali que é para edificar vidas. A bicicleta, porque ele já tinha problema na lombar. Então, a bicicleta ruim poderia trazer algo que poderia impedir ele de chegar até o povo. A cadeira, para ele se assentar, junto com a escrivaninha, para escrever os sermões, para estudar, para aconselhar pessoas. Então, tudo que a gente pede ao Senhor, e aí, voltando aqui para o nosso conceito que estamos trabalhando na contagem do homem. Por que você quer que o fermento seja tirado dentro de você? Por que você precisa da sua cura? Se você for pensar em todas as respostas aí, você vai ver que tudo está ligado à vida do seu irmão. Sabe por quê? Porque você só é curado. É claro, isso tem a ver com você. Então, voltamos. Amar o seu próximo como você ama a ti mesmo. Então, você só busca cura porque, primeiro, você quer ser curado. Isso tem a ver com você. Mas por que você quer ser curado? Porque você sendo curado, você tem autoridade para curar outras pessoas. Doente não cura ninguém. Doente, quando junta com outro doente, ele se torna ainda mais doente. Então, quando você começa a entender que você está permanecendo no Senhor e as palavras do Senhor, queridos, você pode observar suas orações, elas não são egoístas. Queridos, o meu sonho, a pastora Cristina conhece isso, tem que ter propósito. O meu sonho é ter uma casa muito grande. Mas não é para me esnobar, porque eu tenho uma casa grande, eu vou ter ainda. E não é para esnobar. Eu sempre digo isso. Falei, um dia vocês vão chegar aqui em casa, vocês vão ter um quarto para cada um de vocês. Vai ter o quarto do profeta, do apóstolo, do evangelista, do pastor, do mestre. Vai ter uma área de descanso, uma área de leitura de livros. Vocês vão ver, gente. Vocês vão ver, porque eu estou grávida dessa casa. Estou igual o pastor David. Estou grávida dessa casa e ela vai chegar. Eu não sei como. Eu falo isso para o senhor. Eu falei, pai, eu não sei como que essa casa vai chegar. Mas eu sei que ela vai chegar. Porque, queridos, o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração. Pastora Cristina já ficou aqui em casa, pastora Cícera e Marilene já veio, mas pastora Cristina já ficou. É igual a pensão da dona Joana, meu filho. Tem gente deitada até em cima da mesa, mas que eu acho um lugar para alguém, eu acho. É de fato, André, você está rindo, mas é verdade. Um dia você também vai vir aqui para cá. Já tem o convite aí, ó. Já separa um tempo para você vir para a conferência aqui que você vai ver. Na última conferência FATA, gente, eu entrei dentro de casa e falei, gente, essa não é minha casa. Deve que tinha umas 15 pessoas que tudo deitado, tinha colchão, queridos, até em cima da cadeira. Eu falei, não, essa é minha casa. E aí foi tão interessante que eu entrei no quarto, tinha umas 15 pessoas deitadas no quarto também. E a irmã virou para mim e falou assim, ô Ari, Deus colocou algo aqui no meu coração, vê se testifica. O Senhor estava me pedindo para me orar pela expansão da sua tenda. Eu falei, minha filha, testifica demais, pode continuar orando.
pode orar pela expansão da minha tenda, porque minha tenda precisa ser expandida mesmo, para vocês dormirem mais confortável. Mas, brincadeiras à parte aqui, é que de fato, queridos, o que o Senhor ele quer que produza em nós é esse nível, porque ser longânimo, queridos, também é se importar com aquilo que o Senhor se importa. E, queridos, ele quer que o reino seja propagado. Ele quer que nós levemos aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Então, quando Jesus ele fala assim, olha, tudo que quiserem lhe será concedido, de modo que pelo qual o Pai é glorificado, pensa, aquilo que você está buscando no Senhor acontece, já está acontecendo. Automaticamente, você vai falar, olha o que Deus fez por mim. Ontem eu falei da mulher samaritana. Quando ela foi restaurada, primeira coisa que ela fez, venha e veja o que o homem que falou tudo que eu tenho vivido fez comigo. Venham para vocês verem. Ali ela estava glorificando o Pai que está no céu, por meio de Cristo. Então, isso é a gente permanecer no Senhor, é a gente ter essa essência de Cristo, mas para isso é necessário sermos podados. Porque, queridos, ele não quer que haja contaminação em nós. Olha que interessante o versículo 9. Como o Pai me amou, eu também os amei. Por isso permaneçam no meu amor. Ai, lindo demais isso. Se vocês guardam os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Eu permaneço em seu amor. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu não disse que havia uma plenitude aí? Mas veja que Jesus é o modelo. Ele ama porque ele está no Pai. Nós o amamos porque estamos nele. E Jesus ele está dizendo, olha, permaneça, guardem os meus mandamentos para que vocês permaneçam no meu amor. Mas olha, aqui voltamos o fruto do início, para que haja alegria em vocês. Mas não é a alegria que o mundo dá, é uma alegria plena, uma alegria completa, mesmo passando pelas podas, mesmo passando pelos processos, que haja alegria em vocês, porque vocês sabem a árvore na qual vocês estão ligados a ela. Agora, ele vai continuar dizendo, eu quero ir aí até o versículo 17, para a gente encerrar. Agora, pega o 12, olha. Este é o mandamento. Mantenham o amor uns pelos outros, como eu amei. Olha aí o sonho da pastora Cristina. Às vezes a gente diz, eu tenho permanência, né, pastora Cristina, com Cristo, mas eu tenho dificuldade de ser longânimo com meu irmão. E vocês acreditam que eu fui convidada para pregar amanhã sobre longanimidade? O Senhor tá falando, né? Então, olha, Jesus agora ele entra no âmbito não aqui, ó, primeiro ele está explanando aquilo que é espiritual, aquilo que está sobre Deus, mas agora ele vai falar assim, agora o seu relacionamento com o seu irmão. Este é o meu mandamento, não é um pedido, é um mandamento. Mantenham o amor uns pelos outros. Ninguém tem amor maior, ninguém tem maior amor que quem abre a mão da própria vida pelos seus amigos. Olha o sonho da pastora Cristina. Queridos, nós precisamos de reavaliar o nível da nossa aliança. Sabe como que eu reavalio o nível da minha aliança? Com Deus, reavalie o nível da sua aliança com seus irmãos. Queridos, o reino ele é espiritual, mas ele também é relacional. Pode observar, eu sempre gosto do desenho da cruz, né? A cruz ela é horizontal e ela é vertical. Eu amo a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. São os dois mandamentos principais da palavra de Deus. Então Jesus ele está dizendo, ninguém tem amor, tem maior amor que quem abre a mão da própria vida pelos seus amigos. Ou seja, não adianta eu dizer que eu amo a Deus, se eu não tenho paciência, se eu não tenho longanimidade, se eu não tenho permanência com os meus irmãos. Não é? Amar a Deus é fácil. Os irmãos, aí veio o fruto, né? Os irmãos é a prova do quanto eu amo a Deus. Né? Porque o ferro afia o ferro. Não é verdade? E aí Jesus ele vai dizer, olha, vocês são meus amigos, se fizerem o que eu mando. Já não os chamo mais escravos, porque escravo não sabe o que faz o seu senhor.
mas eu os chamei de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes fiz conhecer. Vocês não me escolheram, ai meu Deus, eu os escolhi e os comissionei para ir e dar frutos, frutos que permaneçam, para que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Isto é o que lhes ordeno. Mantenha o amor uns pelos outros. Ai, olha isso. Primeiro, Jesus, ele está nos apontando aqui um outro conselho. Ele está dizendo, olha, existe amor maior do que esse? Alguém que abre mão da sua própria vida para dar a vida pelos seus amigos? Jesus está falando dele aqui primeiro. Ele está falando, pois eu estou fazendo isso por vocês. Eu estou dando a minha vida para vocês, por vocês. Eu estou saindo de um Deus soberano que está sentado no alto e sublime trono. Estou descendo à terra para dar a vocês, para que vocês estejam unidos a mim. Agora ele vai dizer isso, ele vai falar, olha, mas vocês são meus amigos, se fizerem o que eu mando. Sabe o que ele está dizendo? O padrão e o modelo sou eu. Então, se eu tenho condição de dar a vida por vocês, sendo eu Deus, mas também aqui Jesus era homem, não se esqueçam disso, vocês também têm essa condição. Queridos, não existe reino sem irmãos. A gente tem uma frase aqui, tem um povo aí, tá chegando no Brasil ainda que não gosta muito de judeu, não, né? Aí eu brinco, né? Às vezes, quando eu estou pregando, falando sobre Israel, eu falo, gente, vocês não gostam de judeu, não vai para o céu, não. Lá vai estar lotado deles. Vamos trazer para o conceito dos irmãos, você não gosta de ser irmão, não vai para o céu, não. Fica aqui ou vai para ou vai para o inferno. Mas lá no inferno também vai ter uns. Então você não tem para onde ir, né? Então, mas é melhor ir para o céu com os irmãos, né, não, meu povo? Morar com Jesus. E aí, olha que interessante. Apesar de que, né, pastora Cristina? Vamos melhorar essa frase aqui. Vamos ir para o céu nos encontrar com Jesus, né? Olha isso. Já não os chamo escravo, porque escravo não sabe o que faz o seu senhor. Sabe por quê, queridos? Escravo não tem revelação. Escravo não tem visão. Escravo não tem alegria. Escravo não produz frutos. Sabe por quê? O escravo ele até produz, mas não é para ele. É para o senhor dele. Ou seja, por isso ele não tem alegria. Agora, quando nós estamos ligados à videira que é Cristo, quando nós estamos ligados à pessoa de Cristo, a gente começa a dar frutos. E aí Jesus ele vai dizer, olha, eu estou chamando vocês de amigos, porque tudo que eu recebi, tudo que eu ouvi de meu pai, eu estou lhe dando a conhecer. Sabe por quê? Qual é o conceito de amigo? Amigo é aquele que anda junto. É aquele que sai da sua casa e vai dormir na casa do seu amigo, né, pastora Cícera? É aquele que anda junto. É aquele que ele diz que o amigo pode estar na pindaíba, mas fala, mas meu irmão, não te abandono. Eu estou aqui. O amigo, ele acessa o coração. O amigo, só de olhar, ele sabe que a pessoa está muito bem ou que a pessoa está muito mal. O amigo, queridos, ele não está com você por aquilo que você pode dar para ele. Ele está com você por quem você é. E o amigo, ele é aquele que pode falar mal de você até o fim perto dele. Mas sabe o que ele faz? Ele fala, você está falando do que você não conhece. Ela não é assim. Esse é o amigo. O amigo, queridos, ele não muda de opinião, porque está perto dos outros. Ele permanece. Jesus está dizendo isso, ele está falando assim, olha, podem falar os montes de vocês. Eu sei quem vocês são, e por isso eu estou dando a vocês revelação. Ou seja, vocês estão saindo de escravos, de servos, para amigos. Porque o escravo não tem revelação, mas o amigo tem. O escravo não acessa as recâmaras do Senhor, mas o amigo acessa a recâmara do outro amigo. O escravo, ele não produz para si, mas o amigo, ele produz e ainda fornece para o outro, com alegria. O escravo, ele não tem como conhecer a Deus, porque a sua mente é escrava. A sua caminhada é de escravo, mas o amigo não. Como diz João Batista, né? O amigo, ele tem prazer só de ouvir
a voz do noivo. Porque o prazer do amigo é estar perto do noivo. João capítulo 3. E aí Jesus ele está dizendo aqui isso. Nós precisamos de passar da condição daqueles que só trabalham para Deus, para aqueles que são amigos de Deus. Sabe quando eu começo a perceber que eu sou amiga de Deus? Quando ele começa a revelar os segredos do coração dele para nós. Quando você começa a perceber que você começa a sentir a dor do coração dele. Pega aí. Vou dar o exemplo aqui da pastora Cristina com a pastora Cícera, que as duas é igual unha e carne. Eu tenho certeza que no momento em que talvez a pastora Cristina, a pastora Cícera não tá bem, logo ela sabe, ó, chega perto dela agora não, que ela não tá boa não. Né, pastora Cristina? Chega perto dela agora não, que ela não tá boa não. Ixi, você encostar ali, explode. Fica longe. Mas ela também é aquela que vai lá e conserta a coisa. Eu falo, ó, você te aprume, você melhora esse temperamento aí, que isso aí vai dar ruim para você. Você toma vergonha de sua cara, volta para a terra, né? Chama a atenção, dá um saculejo. E é assim. Isso aí é ter revelação. E aí, sabe um outro ponto? Quando o Senhor, a gente está tendo revelação de que somos amigos de Deus, é quando ele começa a nos apresentar para os amigos dele. Não é? Olha aqui o tanto de amigo de Jesus que o Senhor me apresentou aqui. E é de fato isso. Eu oro ao Senhor, eu falei, pai, me faça amiga dos seus amigos. Queridos, porque se você é amigo de Deus, ele vai te apresentar bons amigos. Porque os amigos dele são aprovados por ele. Ele não conhece só superficialmente, não, ele conhece o coração. Então, esse é o ponto. E aqui eu fecho com vocês. Ele vai dizer no versículo 16: não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Que privilégio ser escolhidos pelo Senhor. Mas não é só escolhido, é comissionado. Sabe o que é isso? Nós recebemos uma missão de não apenas estar ligado à videira que é Cristo, mas para frutificar. Mas não é qualquer fruto. Lembra que eu disse que tem frutos que só roubam o nutriente, mas é o fruto que é permanente. É o fruto que tem continuidade. Não é um fruto sem sabor. É um fruto saboroso, que tem nutriente nele, que alimenta o outro, que gera no outro o anseio de estar mais perto de Deus. Então, por isso, queridos, hoje, o tema da nossa contagem do homem é aprendendo a ouvir o Senhor. Esse é o conselho do Senhor para nós hoje. Então, se você está anotando, anote aí, qual é o tipo de fruto que eu sou? Você reconhece a poda que o Senhor está te levando a viver? Isso te traz alegria ou te traz tristeza? Queridos, e quando eu falo alegria, não é você ficar rindo para os quatro cantos do mundo, não. É a alegria de saber que você está sendo trabalhado no Senhor. E dentro desse conselho do Senhor, dentro desse lugar que o Senhor nos chama a ser longânimo, permanente, qual será a sua resposta para o Senhor? Seu fruto vai ser apenas fruto que rouba nutrientes ou frutos permanentes? Nós precisamos de ser frutos permanentes, né? Que de tempos em tempos. Olha aí, ó, tá vendo? É isso aí que Jesus ele faz. Por quê? Sabe por que disso, Andréia? Porque o conselho do Senhor acessou o seu entendimento. É por isso que eu falo, né? Esse processo da contagem do homem assim, é uma construção. Antes de vir o conselho, veio o quê? Veio o entendimento. Porque se o Senhor me dá conselho sem que eu tenha entendimento, o conselho passa. Observa pessoas que são duras de coração. Você sabe que ela precisa, o caminho que ela precisa seguir é esse. Você vai lá, aconselha, 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 aconselha. O que ela faz? Ela pega o outro caminho. Por quê? Porque para ela seu conselho não é válido. Tem até o ditado do mundo aí, né? Quem não escuta conselho, escuta coitado. Né? Aqui em BH tem muito disso. Ah, não escuta conselho, escuta coitado. Olha aí. O que está acontecendo na vida dessa pessoa? Eu avisei, eu falei, mas não me ouviu. Não é? E o que o Senhor está querendo conosco, não é? Eu te avisei.
que não era para você não fazer isso, mas você foi lá e fez. Agora, sustenta aí as consequências. Não é isso que o Senhor quer conosco. Por isso ele trouxe primeiro o entendimento. O Senhor trabalhou na nossa mente. Olha, eu preciso entender, eu preciso compreender. Agora, o que o Senhor está trazendo, os conselhos. Por isso eu disse ontem, preste bem atenção, porque o Senhor vai liberar códigos, o Senhor vai liberar estratégias, o Senhor vai liberar coisas novas sobre nós. Por quê? Porque a nossa mente está sendo trabalhada, foi trabalhada no entendimento. Agora, quando o conselho do Senhor vem, entendi. Olha o que o André escreveu aí. Agora eu senti alegre pelo processo que eu estou vivendo. Agora, deixa eu trazer uma palavra dessa aqui sem que a pessoa tenha entendimento. E muitos, talvez, que acessam lá o YouTube, que eu estou deixando tudo aberto, talvez pegue uma porção ou outra e fale, não estou entendendo nada que ela está falando. Mas o Senhor está nos levando a esse nível. Por quê? Porque com entendimento, primeiro, nós falamos sobre a sabedoria, né? A sabedoria do Senhor. O que precede a sabedoria é o temor. Eu preciso ter temor para ter sabedoria. Depois da sabedoria veio o entendimento. Olha a construção. No entendimento veio o conselho. Ou seja, se eu tenho conselho, se eu tenho entendimento, ou seja, Deus me aconselha, eu entendo. Se eu entendo, eu me movo em sabedoria. Olha que construção, não é? Então você não vai murmurar pela poda que o Senhor está nos levando a viver. Não. Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor me deu um novo dia para, mesmo em meio às podas, eu poder te adorar. Eu poder celebrar o Senhor. E por último, o Senhor me faz lembrar aqui de Hebreus capítulo 12. Abre aí comigo rapidinho. E eu prometo que eu encerro. Olha que interessante. Hebreus 12. Eu vou ler a partir do 3. Não, a partir do 5. Hebreus 12, versículo 5. Diz assim, ó. E também não se esqueça do conselho que lhes foi dado como filhos. Olha isso. Obrigada, Espírito Santo, por me lembrar desse texto. E também não se esqueçam do conselho que lhes foi dado como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanime quando ele o corrigir. Porque Adonai disciplina quem ama e fustiga todo aquele que aceita como filho. Considerem as provações como disciplina. Deus os trata como filhos. Qual filho não é disciplinado por seu pai? Todos os filhos legítimos passam por disciplina. Então, se não passarem por ela, provavelmente vocês são bastardos e não legítimos. Oh, meu povo, isso aqui é para deixar você mais aleluiado ainda. Sabe por quê? Porque se nós não estamos passando por disciplina, querido, sabe o que quer dizer? Deus não te vê como filho dele. Mas se o negócio está apertado aí, Andréia, pode ter certeza que é porque ele muito ama. E porque ele ama, ele fala: não, vem cá, deixa eu te ensinar aqui que o caminho não é esse. Porque eu não quero que você se perca. Eu quero que você permaneça e permaneça dando fruto. Não é? Então eu amo esse texto aqui porque ele vai falar assim: ó, não se esqueça do conselho. E aí, vê se vocês concordam comigo. Deus aconselha quem ele tem por filho. Vocês são pais, são mães aqui, acredito, e vocês sabem. Você olha assim para o filho e fala assim: chega aqui, deixa eu te ensinar um negócio aqui. Às vezes o coração tá lá doendo, mas você fala: senta aqui que você vai ter que passar por uma disciplina. Pra você poder aprender. Hoje você não vai entender, não. A gente não fala isso? Hoje você não entende, não, mas quando você estiver mais velho, você vai entender. Sabe por quê? Porque a longanimidade do Senhor nos leva à maturidade. Ou seja, os conselhos do Senhor nos levam a amadurecermos. Queridos, não existe amor maior do que esse. Aquele que dá a vida pelos seus amigos. Amém? Você recebe essa palavra?
Louvado seja o nome do Senhor, que ele não deixou eu encontrar meu outro esboço que não tinha nada a ver com isso. É muito bom ouvir o Senhor, né, gente? Eu amo. Eu amo quando o Senhor faz isso. E ele tem feito isso por nós, né? Isso quer dizer que, de fato, ele deseja trazer porções frescas para nós nesses dias, com compreensão, com entendimento. Então, a sua tarefa hoje é: nós vamos aprender a ouvir os conselhos do Senhor. E a sua tarefa hoje é ficar, no mínimo, 15 minutos em silêncio na presença do Senhor. Mas, Ari, você já passou essa tarefa, eu não consegui ficar 5 minutos. Pois é, vamos expandir isso. Se você ficou 5 da última vez, tenta ficar 7. O pastor Hernani Santos, eu não sei se vocês conhecem ele, a pastora Cristina conhece, que eu sei. Ele fala algo muito interessante. Ele fala que a gente tem que aprender a ouvir o Espírito Santo. Eu vou mandar para vocês lá o caminho do tabernáculo. Esse caminho do tabernáculo é um processo de oração. Ele é até do pastor David John Paul Show, só que o Luiz Hermínio, Luiz Hermínio, o pastor Hernani Santos, ele deu uma fundamentada nele. E existe um processo no caminho do tabernáculo que é o processo de ficar em silêncio. Aí ele fala assim, ó, né, tem uma ministração dele que ele está falando sobre isso, ele fala assim, olha, eu aprendi isso com ele. Quando você vai entrar para ficar em silêncio, vai vir 1 milhão de coisas na sua cabeça, pra você pensar. Ele fala assim, mas o que você precisa aprender é permanecer. Se você vai vir os pensamentos, se você permanecer focado que você precisa ficar em silêncio para ouvir o Senhor, logo o Espírito Santo vai começar a te trazer coisas que estão no coração dele. Ele, no mínimo 3 a 5 minutos. Ele até coloca o tempo, eu falo, ele é ousado, né? Que nem todo mundo é igual a todo mundo, mas enfim. E eu fiz o teste, queridos, é verdade. Você fica lá de 3 a 5 minutos em silêncio. Os primeiros minutos, queridos, você pensa até no jogo de futebol que você nem assiste. Mas passa um tempo, começa o Espírito Santo trazer fulano de tal. Aí vem, meu Deus, eu preciso orar por fulano. E isso não é pensamento intrusivo. Isso é porque o coração do Senhor está sendo revelado ao seu coração. Então, hoje, aí é por isso que é 15 minutos em silêncio para ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque aí vai começar a vir no seu coração. Nossa, é isso. É aquilo. E aí você não ora ainda. Tem um caderno. Anote. Você vai ver. Você vai começar a discernir os pensamentos do Senhor para aquele momento do seu silêncio. Aí sim você começa a orar. Talvez o Senhor vai te trazer coisas que é ao seu respeito. Lembranças que já deveriam, né, ter sido curadas. Pessoas que talvez você tenha dificuldade com elas no seu coração. Pastor Hernando Santos também fala, né? Você só aprende que você amou o seu próximo quando você consegue orar por ele. E se você não ora por ele, passe a orar para que você aprenda a amar. Né? Então, queridos, hoje a tarefa é essa. Passe pelo menos 15 minutos em silêncio. Coloque uma adoração, fique lá, quietinha no Senhor. Ontem eu mandei para vocês o Imersão 3, né, do Diante do Trono. Gente, eu acho incrível aquilo ali. Passe ali aquele tempo, tire um tempinho com o Senhor e fale, Pai, eu estou aqui para te ouvir, mas minha mente é muito barulhenta. Mas a tua palavra diz que a tua voz, ela é acima de todas as águas. E a gente sabe que nosso cérebro ele é constituído de água também. Então, que a sua voz seja mais alta que os meus pensamentos barulhentos. Fala comigo e se renda a esse tempo. Amém? Vamos orar apresentando esse homem diante do Senhor? Pai, nós te rendemos graças nessa manhã. Bendizemos, exaltamos e glorificamos ao teu santo nome. Pai, nós te rendemos graças porque de modo tão maravilhoso o Senhor tem nos ensinado. Pai, nos ensina a ser longânimos, nos ensine a aprender com o Senhor. Nos ensine, Pai, que as podas que o Senhor nos traz não é para nos matar, é para nos fazer permanecer, é para nos fortificar. Hoje, Pai, nós consagramos diante do Senhor, apresentamos o homem de hoje diante do Senhor, o homem 23, e nós declaramos, Pai, em nome de Yeshua,
que nós permanecemos nesse caminho. Nós não iremos, Pai, pegar atalhos. Nós não iremos ser nutridos de agrotóxicos. Mas nós iremos permanecer, Pai. Nós queremos permanecer. Nós queremos ter azeite em nossas lamparinas, azeite, Pai, que tenha permanência até que o Senhor volte. Não queremos ser tolas, queremos ser sábias, a estar prontas, preparadas para o dia da vinda do noivo. Estarmos com vestes brancas, estarmos com vestes limpas, para quando o Senhor, o dia do grande casamento for acontecer, nós estejamos lá com as nossas lamparinas acesas. Assim, Pai, aumente em nós o anseio de permanecer. Aumente em nós, Pai. Produza em nós o fruto da longanimidade. Nos ensine a produzir esse fruto. Nos ensine, Pai, a te ouvir, a ouvir os teus conselhos, a obedecer os teus mandamentos, a te amar, Senhor, acima de todas as coisas. Mas também nos ensine que precisamos do nosso próximo. Porque o nosso próximo, Pai, é o que testifica o fruto do Espírito em nós. Por isso, Pai, nós te glorificamos e te bendizemos. Muito obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada por essa porção, por esse maná nesse Shabat. Em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Amém, minhas queridas, que o Eterno abençoe vocês. Amanhã, como vocês já sabem, nós não entramos, mas eu mando no grupo a direção. Na segunda-feira, 5:30 da manhã, em nome de Jesus, estaremos juntas para mais uma porção. Shalom, shalom, que vocês tenham um Shabat abençoado, em descanso, ouvindo a voz do Senhor, recebendo esse carinho do Senhor, e que não lhes falte a alegria. Amém? Beijo, shalom, shalom.